terça a sexta-feira, nós tivemos a 5ª semana teológica do Seminário Teológico de Jonathan. Em termos geral, para a igreja, necessidade e relevância é claro que o coordenador do curso presencial, quando propôs o tema, estava exatamente tentando contextualizar, trazendo a necessidade de uma teologia prática para esses dias que nós estamos vivendo, e cada um dos palestrantes da semana enfocou um aspecto desta necessidade e relevância da Igreja de Jesus Cristo, né? Ontem nós celebramos aqui 503 anos da Reforma Protestante. A data é 31 de outubro de 1517 a 31 de outubro de 2020. São 503 anos desde o momento em que um monge alemão afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses questionando as indulgências. Nesse primeiro momento foi exatamente isso que foi questionado. Me lembro de já ter feito uma exposição breve dessas 95 teses de Martinho Lutero para os meus irmãos em algum momento ali, em alguns momentos atrás. Muito bem, foi lá, nesse momento, que nós temos como um marco para a reforma da igreja que o Espírito de Deus realizou a partir do século XVI, dando à igreja novamente uma compreensão clara, viva do Evangelho precioso da justificação pela fé somente. Nós estivemos celebrando esse aniversário de 503 anos da Reforma Protestante ontem, e esteve conosco o pastor Santana Glória, que permanece conosco. O pastor Santana Glória é conhecido dessa igreja, ele já esteve aqui em outras ocasiões, já foi o preletor do Reforma Hoje, me parece que no ano anterior, Josias, eu apareci, me ajuguei. Foi em 2017 que o pastor Santana Glória veio, nos 500 anos, nos 500 anos, então. O pastor Santana Glória já residiu aqui em Caruaru, já trabalhou na plantação de uma igreja congregacionalista, ele sendo de origem presbiteriana, hoje atuando na igreja presbiteriana do Brasil. Já trabalhou aqui no congregacionalismo da igreja conservadora, e um homem que dispensa maiores apresentações. Quem esteve aqui ontem percebeu a clareza da sua mensagem e a objetividade, não é? A simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade com que o pastor Santana Glória tem sempre encarado o texto bíblico e nos mostrado o texto bíblico, né? Então, sem maiores apresentações, o pastor Santana Glória tem um tempo que for preciso para desenvolver a sua exposição bíblica. Dispensa já está gravando. Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ao tempo que, mais uma vez, quero externar a minha gratidão, a alegria de estar aqui com os irmãos. Eu queria convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Você não vai desmarcar esse texto,
No momento nós vamos ler apenas 3 versículos, versículo 1, 4 e 5, mas nós vamos discorrer sobre os 20 versículos, do versículo 1 ao versículo 20, certo? Então, mantenha o texto marcado aí. Antes da leitura, eu quero dar o título da nossa mensagem, mas quero abrir um parêntese aqui. Nós tivemos agora um sermão, de forma figurada, mostrando o que de fato Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. Pão, seu corpo partido, vinho, seu sangue derramado em nosso favor, mas nesse momento nós vamos ver o instante em que antecede esse ato de crucificação, certo? E aí talvez você entenda melhor o que de fato representa o ato de Cristo na cruz do Calvário, ok? Então a mensagem é um texto bastante conhecido, e o título da nossa mensagem é uma pergunta que eu vou procurar responder, e a pergunta é a seguinte: por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Essa é a pergunta. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Ok, vamos ao texto. Versículos 1, 4 e 5, que sintetizam bem a mensagem. E eu quero ganhar tempo. Nós vamos, de todo modo, ver os 20 versículos, então vamos ganhar tempo aqui. Versículos 1, 4 e 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Vamos orar, queridos. Deus bondoso, misericordioso, Deus gracioso, muito obrigado por tudo que nos tem proporcionado aqui nesta cidade, a alegria da comunhão com os nossos irmãos, a oportunidade de juntos estarmos em comunhão contigo, estudando a tua palavra. Tudo, ó Senhor, é fruto da tua bondade, da tua providência que nos conduziu até esse momento. Tu tens um propósito em cada coisa que tu fazes. Assim, Senhor, rogamos que deixe-nos ver esse propósito agora, nesta manhã, no fato de estarmos aqui e termos que pregar a palavra e tu ter colocado no meu coração exatamente esta palavra. Dê-me a graça de pregá-la com sabedoria, com simplicidade, com clareza, com amor, com unção, com fidelidade, mas dê também a graça à tua igreja de receber essa palavra como uma palavra vinda de ti mesmo. Que a tua igreja receba com grande alegria no coração e que o teu Espírito opere de forma a frutificar, tua palavra seja enxertada, vidas sejam edificadas através da exortação, através da orientação, através da instrução, do ensino, da correção, mas também, Senhor, vidas sejam salvas. Assim nós rogamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta: por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Meus irmãos, não desmarquem o capítulo 13.
Este capítulo mostra os últimos acontecimentos antes da prisão e da morte de Jesus. É bem interessante você atentar nesse detalhe. O ministério público de Jesus, que teve duração de 3 anos, ele termina no capítulo 12. Ouviu bem? O ministério público termina no capítulo 12. Ele está prestes para partir aos céus, para junto do Pai. Todavia, há coisas específicas que ele deseja compartilhar só com seus discípulos antes da sua morte. No capítulo 13, encontramos Jesus reunido com os discípulos num cenáculo para celebrar a última Páscoa e instituir ali a ceia do Senhor. Então, o texto de João 13, de 1 a 20, descreve parte do que aconteceu durante esta celebração. Eu espero que você se sinta incentivado a ler o restante do capítulo, né, em casa, na parte da tarde, certo? Então, este é um momento reservado entre Cristo e seus discípulos, longe da multidão. Na verdade, esta é a sua última noite com os discípulos. A traição de Judas está a ponto de consumar-se. E Jesus quer deixar as últimas instruções impregnadas nas mentes e corações dos discípulos. Ele considera que essas coisas são urgentes e extremamente necessárias para que seus discípulos não fiquem frustrados, decepcionados ante a sua prisão e a sua morte. Então ele precisa instruí-los, porque logo ele será preso. Essa é a última noite e logo ele vai morrer. E para que seus discípulos não fiquem frustrados, não fiquem decepcionados, ele vai instruí-los. Daí essa reunião especial com eles. Agora a pergunta é: o que Jesus faz para prepará-los e consolá-los diante da realidade da sua partida física? Que palavras, que ações são suficientes para consolar, confortar esses discípulos? E a resposta é: Jesus escolheu lavar os pés dos discípulos. Até você ficou surpreso. Esse é um acontecimento que mudará para sempre a vida daqueles homens. Olha, desde já aprendam uma coisa: na Bíblia não tem nenhum acontecimento sem razão de ser. Esse é um acontecimento que dali em diante mudará a vida daqueles homens. E espero que mude a nossa também hoje. Então a pergunta que procuraremos responder a partir desse instante é a seguinte: por que Jesus, tão próximo da morte, escolheu reunir os seus discípulos e lavar-lhes os pés? 3 razões podem ser consideradas. Primeiro, para mostrar a natureza do seu amor pelos discípulos. Era fundamental que os discípulos entendessem a natureza do seu amor por eles. Então prestem atenção nisso. O amor de Jesus pelos discípulos é o ponto central do texto que vamos trabalhar nessa noite. Foi por amor que ele portou-se humildemente, e por amor ele deu o exemplo de humildade.
O versículo 1 revela a natureza e a profundidade desse amor. João 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Olha, o sentido original de amou-os até ao fim é amou-os com amor extremo, com amor extravagante, com amor inexprimível, com amor inexplicável. Isto é, Cristo amou seus discípulos de uma forma que mais ninguém poderia amar. E eu acho isso fantástico, porque é João que está dizendo isso. Ele não tem palavras para expressar o amor de Cristo pelos seus discípulos. Anteriormente, no capítulo 3, ele diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele não sabe dizer a maneira. É um amor tão extravagante, é um amor tão extremo, a ponto de dar o seu próprio filho. E olha, quem está escrevendo é João, inspirado pelo Espírito Santo, e ele não sabe dimensionar este amor. E como ele não sabe dimensionar, não tem palavras para dimensionar, ele diz, amor de tal maneira. Agora, mais uma vez, no capítulo 13, João, para expressar esse amor, diz, amou-os até o fim. Isto é, Cristo amou os seus discípulos em renúncia da própria vida. Este amor que Jesus mostrou através do seu ministério e o praticou até o final da sua vida. É tremendo. E na crucificação, nós vemos a última revelação desse amor. Em sua extensão total. Então a expressão, amou-os até ao fim, é o pano de fundo, meus irmãos, para entender a cena do lava-pés. Lucas nos dá uma dica de como se encontravam, ou de como se encontrava o coração dos discípulos antes da celebração da Páscoa no cenáculo. Abra aí, por favor, comigo, Lucas 22, 24, não desmarque João, Lucas 22, 24. Vejam como se encontrava o coração dos discípulos antes da celebração da Páscoa ali no cenáculo. Lucas 22, 24 diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Quão frustrante isso, né? Depois de 3 anos seguindo a Cristo, de todos os exemplos que Cristo deu para eles, bem próximo da morte de Cristo, eles estão discutindo entre si qual deles parece ser o maior. Num momento tão sensível, a preocupação dos apóstolos é saber quem vai ocupar a posição mais alta no reino de Deus. Jesus está vendo aquilo e está calado. E quer passar as últimas instruções aos seus discípulos. Reúne-os no cenáculo, né? E vai mostrar para eles que no seu reino as coisas funcionam diferente do mundo. Aqueles que querem ocupar um lugar mais alto no reino de Deus
tem que voluntariamente escolher o mais baixo. No reino de Cristo, ser grande é servir aos outros. Por isso, o apóstolo João se empenha em mostrar o contraste entre o que Cristo sabia de si mesmo e as circunstâncias que lhe aguardavam. Precisamos voltar para o versículo 1, João 13, versículo 1. Há um detalhe interessantíssimo aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, escute agora, sabendo, às vezes a gente lê isso aqui e não compreende o significado. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Queridos, por mais de 1.200 anos, os judeus, desde a saída do Egito, vêm celebrando anualmente a festa da Páscoa, rememorando a forma milagrosa como Deus resgatou o seu povo da escravidão além do Egito. Quando eles celebraram a primeira Páscoa no Egito, Deus ordenou que cada família de Israel sacrificasse um cordeiro e colocasse o sangue nos portais e umbrais das portas. Sob o efeito protetor do sangue do cordeiro pascal, o povo judeu foi preservado da morte, que atingiu indistintamente todas as famílias egípcias. Então disse o Senhor a Moisés: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Êxodo 12, versículo 13. A morte fez definhar o poderio egípcio, porque do rei ao mais simples cidadão, bem como aos animais, todos tiveram que chorar aquela noite a perda do seu primogênito. Mas esta praga não atingiu a família dos judeus, por conta daquele sangue que estava nas portas e nos umbrais. Entenda isso. Da morte e destruição, o povo foi guardado pelo sangue do cordeiro pascal. Esse cordeiro prefigurava o sacrifício de Cristo, morrendo pelos nossos pecados, livrando o seu povo da morte eterna. Assim, meus irmãos, percebam, Cristo não considerava a Páscoa apenas como uma festa religiosa. Percebam a maravilha. Cada vez que Jesus comia o cordeiro pascal, visualizava a sua morte ano após ano. Ele morreu com 33 anos. Com 12 ele começou a celebrar a Páscoa lá em Jerusalém, mas seus pais já contavam essa história para ele. Portanto, considerando essa celebração ali em Jerusalém, são 21 anos andando no Vale da Sombra da Morte. Cada ano que Cristo ia a Jerusalém, ele visualizava a sua própria morte naquele cordeiro que era sacrificado. Entenda agora, é com essa consciência que Jesus participa dessa última Páscoa com os seus discípulos. Por isso que João diz, sabendo, Jesus sabia que a sua hora havia chegado de passar para o Pai.
tinha consciência que iria trilhar o caminho da cruz, com todas as suas consequências. A sombra da morte, que havia acompanhado Jesus em toda a sua vida, agora estava a ponto de converter-se numa realidade. Meus irmãos, deveras, eu fico extasiado com esta cena. Em meio a uma circunstância emocional tão difícil, a grande preocupação de Jesus era os seus discípulos. Aqueles que o Pai lhe dera na eternidade e pelos quais veio morrer na cruz. Como os havia amado na eternidade, os amou até ao fim. Que maravilha! Ele sabia tudo que ia enfrentar, meus irmãos. Aquela era a última noite antes de todo o sofrimento que ele ia experimentar na prisão, morte e cruz. Aí eu pergunto: como você se sente em saber que está entre esses discípulos? Esse não é um privilégio concedido a todas as pessoas. Esse é um privilégio daqueles que foram graciosamente eleitos na eternidade. Por isso Cristo faz questão de mostrar a diferença entre Judas e os demais apóstolos. Capítulo 13, versículo 18, na parte A, veja o que Cristo diz. Ele diz assim: não falo a respeito de todos vós. Eu vou ler o verso todo. Pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Eu não estou falando a respeito de todos vós. E no capítulo 15, por favor, vejam aí os versículos de 12 a 16, Jesus disse assim, 12 a 16, parte A: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu volto à pergunta: alegra o teu coração saber que Jesus lhe escolheu antes da fundação do mundo, quando você nem pensava em nascer? Na eternidade ele já pensou em ti. Ele te escolheu para ser seu amigo. Eu quero esse inimigo como meu amigo. Meu irmão, saber isso é suficiente para que você enfrente os labores de um mundo caído e hostil. Cristo lhe amou na eternidade e nunca deixará de te amar. Quem Ele amou, amou até ao fim. Essa é a verdade, posso dizer assim, é a mais profunda verdade teológica que você precisa saber. O apóstolo João diz que foi por amor aos discípulos que Cristo se dispôs a assumir voluntariamente o lugar da humilhação. Olha, porque Ele amou, Ele se humilhou e não vice-versa. E isto nos conduz, meus irmãos, à segunda razão, porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Primeiro, para demonstrar a natureza do seu amor pelos discípulos.
um amor extremo, inexplicável, inextinguível. Em segundo lugar, para expressar o seu amor através de sua humildade voluntária. Vamos aos versículos 2 e 3. Diz assim: durante a ceia, João 13, durante a ceia, pode me dar só um pouquinho mais de retorno aí, só um pouquinho. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, olha o versículo 3, sabendo, outra vez aqui, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha, isso aqui é tremendo, meus irmãos. Jesus estava plenamente ciente de sua autoridade. O Pai confiara tudo em suas mãos. Ele estava ciente disso. Ciente da sua origem divina, que ele viera de Deus. Ciente do seu destino, ele voltava para Deus. Daquela cruz, ele voltava para Deus. Ele sabia tudo isso, meus irmãos. Ele sabia o que enfrentar, mas ele sabia que o Pai confiara tudo em suas mãos, deu toda a autoridade a ele, sabia de onde veio e sabia que voltaria de onde veio, para onde veio. Voltaria de onde ele veio. Ele sabia que em pouco tempo estaria sentado em seu trono de glória. Além disso, ele sabia quem haveria de traí-lo. Ele sabia tudo. Assim, vejam o que ele faz. Consciente de sua grandeza, Jesus deliberadamente, consciente da sua grandeza, meus irmãos. É só mais alguns instantes, e tudo vai se consumar. Então, consciente da sua grandeza, Jesus deliberadamente toma a decisão de ocupar o lugar mais baixo entre os seus discípulos. Lembre-se, o que é que eles estão discutindo antes daquele momento? Quem é o maior entre eles? O maior está ali e tem consciência da sua grandeza. Sabe quem ele é? Sabe a autoridade que tem em suas mãos e sabe o que vai acontecer na cruz, mas também sabe que dentro em pouco ele estará sentado em seu trono de glória. Bem, sabendo que o Pai colocou todas as coisas em suas mãos, com essas mesmas mãos, Jesus decide lavar os pés dos seus orgulhosos discípulos. Percebam como o apóstolo João descreve a cena. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Ele descreve a cena em câmera lenta, para que observemos os seus detalhes. Vejam os versículos 4 e 5. Diz assim: levantou-se da ceia. Isso aqui é Cristo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Dá para imaginar a cena comigo aqui? Os discípulos dizendo entre si: o que será que ele vai fazer? Pedro, João, o que será que ele vai fazer? Ele se levanta, tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, cinge-se com ela. Versículo 5: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-nos com a toalha que estava cingida. Deixe-me explicar o contexto, o costume ali daquela época.
para você entender melhor a profunda humildade de Jesus. Naquela época, quando um anfitrião dava uma festa, um escravo doméstico ficava na porta da casa com uma bacia de água e uma toalha. As pessoas usavam sandálias entrelaçadas ali, andando naquelas ruas da Palestina ali cheias de poeira, né? Então os pés realmente ficavam pretinhos, bem sujinhos. E o dono da festa colocava o escravo com uma bacia, uma toalha, para lavar os pés de cada visitante que ali chegasse para a festa, né? Lavar e enxugar à medida que fosse chegando. Agora acontecia um detalhe: se o anfitrião fosse pobre e não tivesse um escravo, esse trabalho era assumido pelo primeiro convidado que chegasse. Jesus é o anfitrião da festa, ele não tem escravos, então seus discípulos deviam assumir este humilde serviço. Bom, quem chegasse primeiro assumiria, e assim sucessivamente, né? Foi chegando um, foi chegando o outro, foi chegando o outro. Nenhum deles quis um serviço tão baixo. Eu creio que Jesus deve ter chegado por último. Quando chegou, eles estão ali já, né? Ocupando seu lugar na mesa, segundo a ordem de posição. Eles se reclinaram em divãs baixos ali, né? Tinha a forma de um U, né? Ou de um assim, né? E cercavam a mesa bem baixinha, esses divãs, quase rente ao chão, onde os pratos eram dispostos. E cada um deles ficava assim, ó, apoiado com uma mão, com o cotovelo no divã, né? Com os pés sujos de terra, reclinados para trás, os pés dobrados, as pernas reclinadas, os pés para trás, e a mão direita livre para manusear os alimentos. Essa era a condição. Esse foi o quadro que Jesus encontrou ali. Porém, os seus corações estavam indispostos para lavar os pés dos companheiros. Assumir essa tarefa seria confessar-se o menor dentre eles. Quem está discutindo sobre quem é o maior, vai declarar-se o menor? Entendeu? Mesmo assim, eles estão ali para celebrar a Páscoa com Cristo. Desse modo, meus irmãos, nós temos ali no cenáculo homens de pés sujos e corações orgulhosos. A tensão do momento é extrema. Eles têm ciência do seu papel, mas nenhum deles quis fazer esse serviço tão humilde. Dá para ouvir ali uma agulha caindo naquela hora. Jesus se levanta, amarrou a toalha em sua cintura, como o escravo mais humilde fazia, lavou e enxugou os pés de cada um dos seus discípulos, inclusive os pés daquele que dentro em pouco lhe trairia. Percebam? Quem está a lavar os pés de homens pecadores
não é simplesmente um homem pecador, mas o próprio Filho de Deus, o homem perfeito e Deus perfeito. Aquele que criou todas as coisas, aquele que estava na glória com o Pai, e para esta mesma glória voltaria. No cenáculo, os papéis estão invertidos. O maior, voluntariamente, está lavando os pés do menor. Isso não é coisa de só menos. A prática de lavar pés, por ser considerada um trabalho muito humilhante, era realizada pelo escravo e normalmente realizada pelo escravo de menor importância na casa. O tanto quanto você pode descer aí, você descia nessa prática. Para você ter uma ideia, em Israel, uma pessoa podia dar-se como escravo por 6 anos como pagamento de uma dívida. Mas nesse tempo de trabalho, ele jamais prestaria o serviço de lavar os pés de outro judeu. Os rabinos proibiam tal prática. Isso era demasiadamente humilhante. Quando João Batista quis declarar a sua pequenez em comparação a Cristo, foi que ele disse: eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Então vejam o impacto da humilhante atitude de Cristo na mente dos discípulos. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Pedro perguntou: o Senhor vai lavar os meus pés? Eu é quem deveria lavar os teus pés. Vejam a resposta de Jesus, versículos 7 e 8. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Aí Pedro disse assim, versículo 8, parte A. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés, jamais permitirei. Olha, meus irmãos, parece que Pedro aprendeu a lição de humildade, não é? Por engano aqui, viu? Essas palavras expressam o protesto de Pedro. Aqui temos um orgulho disfarçado. A verdade é que Pedro não quer ser servido pelo Senhor. Pedro quer dizer a Jesus como ele deve se comportar, como ele deve agir, como ele deve conduzir as coisas. Conhecendo o coração de Pedro, Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. É dura esta palavra, é ou não é? Vejam a resposta de Pedro: Senhor, versículo 9, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Até aqui, Pedro não entende o que significa lavar os pés. Ele não entende que lavar os pés é o preâmbulo da humilhação que Cristo suportaria na cruz do Calvário, para perdoar os pecados dos seus escolhidos, dentre eles Pedro. Pedro também não entende que depois de escolhido, chamado, justificado, é impossível transitar por este mundo caído sem sujar os pés.
Então notem, Cristo transforma a cerimônia de limpeza numa lição prática sobre humildade e a verdadeira santidade. Com isso, Cristo mostra que a lavagem externa não tem valor algum se o coração estiver contaminado. Irmãos, o orgulho é uma prova segura da necessidade de uma limpeza do coração. Vejam os versículos 10 e 11. Declarou-lhe Jesus. Pedro disse: Senhor, pode me banhar, não lave só os pés, pode jogar água na cabeça, no corpo inteiro. Jesus então disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Os demais já estavam regenerados. Meus irmãos, mas mesmo na condição de regenerados, nós continuamos pecando. E continuamente necessitamos lavar os pés. Não precisamos mais do lavar regenerador no todo, apenas os pés. E se Pedro compartilha com Jesus a vida eterna, que vem pela graça por meio da fé, então ele precisa ser lavado por Jesus continuamente. Porque aquele que não se deixa ser lavado por Jesus continuamente, está dando uma prova que ele joga no time de Judas. Não tens parte comigo. Jesus quer que Pedro entenda que todo aquele que não percebe a necessidade de lavar os pés, de um arrependimento contínuo, porque continuamente somos pecadores, e aquele que não percebe a necessidade contínua de confessar os seus pecados, não tem parte com Cristo. Essa pessoa evidencia que nunca foi salva. Irmãos, Pedro pode não ter entendido tudo que Jesus disse nesses versículos, mas naquela noite uma coisa estava impregnada na sua mente: se ele não se deixasse servir por Cristo, ele não teria parte com Cristo. Porque ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode chegar ao céu, a não ser por Cristo. O próprio Cristo vai dizer mais adiante, lá no capítulo 14, eu sou o caminho. Irmãos, uma das preciosas lições do lava-pés é que só entra no reino de Cristo aqueles que rastejam humildemente. Os humildes de espírito, que choram continuamente os seus próprios pecados, aqueles que buscam a Cristo continuamente para ter os seus pés lavados, esses, de fato, pertencem a Cristo. Esses dão evidências de que nasceram de novo. Então, irmãos, está aqui duas atitudes, que mostram por que Jesus lavou os pés dos discípulos. Primeiro, para demonstrar a natureza do seu amor pelos discípulos, um amor extremo, amou-os até o fim. Segundo, para expressar o seu amor através de sua humildade voluntária. E terceiro, para estabelecer um exemplo de amor para os discípulos. Essa é a maior lição que Cristo dá àqueles discípulos, nesse ato
no lava-pés. Estabeleceu um exemplo de amor para eles. Versículos 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Olha que pergunta. Vocês agora entenderam o que eu fiz a vocês? Compreenderam o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, é verdade. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E vocês não fizeram isso. Vocês não lavaram os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, entendam isso. Jesus não lavou os pés de seus discípulos apenas para que eles fossem bonzinhos uns com os outros. O seu objetivo maior é ampliar a sua missão na terra. Ele está a ponto de partir e ele vai deixar a expansão do reino na mão desses discípulos. Esses homens deveriam viver no mundo servindo aos outros e levando a mensagem da salvação. Aí no capítulo 13, versículo 34, Jesus diz aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 15, 12, ele também diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ó, ele faz questão de estar repetindo isso. Agora eu acho interessante que ele diz: um mandamento novo. Em que sentido esse mandamento é novo? Seria um mandamento que até aquele momento não havia sido mencionado por Deus? Seria um 11º mandamento? Não, não. Esse mandamento é novo, no sentido que aqueles discípulos deveriam amar uns aos outros como Cristo os tem amado. Isso é novo para eles. Eles precisam compreender o amor de Cristo para com eles, e da mesma maneira eles saírem por este mundo, espalhando este amor, servindo aos outros e pregando a mensagem de salvação. Então, depois de lavar os 24 pés dos discípulos, ele volta à mesa e pergunta: compreendeis o que vos fiz? Ele, sendo Mestre e Senhor, sendo o Filho eterno de Deus, humilhou-se para o servir. Não deviam eles humilharem-se para servir uns aos outros e ao próprio Cristo? Por acaso algum deles é maior do que Cristo? A resposta é não. Portanto, escute agora: já que eles têm parte com Cristo, já que eles têm com Cristo uma relação diferente daquela que Judas tinha, por que não mostrar gratidão e disposição para servir aos irmãos? Meus irmãos, a nossa falta de disposição para servir caracteriza-se na ingratidão do serviço de Cristo para nós, para conosco.
é que de fato não compreendemos ainda o que Cristo fez em nosso favor. Por que deixar que o orgulho seja um impedimento para servir aos outros? E aqui eu quero fazer uma aplicação. Eu sei que você, como eu, tem conceitos muito altos a seu próprio respeito. Uma área X, Y, você tem esse conceito. E por causa disso, imagina que todos devem te servir. Quanto que você mesmo não tem a mínima disposição para servir outros. Como se você fosse superior ao próprio Cristo. Que criatura estranha você. Jesus, sendo quem é, pôde humilhar-se para a sua salvação. Mas você não pode humilhar-se para servir ao próximo. Querido irmão, o amor de Cristo demonstrado em seu favor deve constrangê-lo a servir aos outros. Então ouça, não existe vida cristã sem serviço. Pois onde não existe serviço, não existe amor. E onde não existe amor, não se conhece a Cristo. Portanto, você deve rogar a Cristo que, por seu Espírito Santo, encha o seu coração de amor e, por sua palavra, lhe torne cada vez mais humilde, disposto a servir, despido do orgulho e cingido da toalha da humildade. Tem disposição para pegar a toalha da humildade? A fim de que sejas abundante no servirmos aos outros, como um verdadeiro imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar é fácil, meus irmãos, difícil é servir. Vejam os versículos 16 e 17. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não precisa apenas saber, tem que praticar. Fé e obras andam de mãos dadas. Que promessa fantástica. Ela é o inverso daquilo que o mundo caído promete. Cristo diz que quanto mais a pessoa se humilhar diante de Deus e do próximo, mais feliz ela é. Aliás, os únicos realmente felizes são aqueles que aprendem a servir ao próximo. Como Jesus diz, lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, em outras palavras, os orgulhosos não encontram descanso. Somente aqueles que aprendem a servir como Cristo encontram paz para a alma. E aí eu concluo com os versículos 18, 19 e 20. Os versículos 18 e 19 dizem assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, escute agora, por que é que Cristo está falando essas coisas? É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Escute agora o versículo 19. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, esse versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça. Olha, eu estou dizendo tudo isso a vocês antes que aconteça. O traidor levantou o seu calcanhar contra mim. Eu vou para a cruz, eu vou sofrer, eu vou morrer. E eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça.
para que quando acontecer, creais que eu sou. Jesus está dizendo isso para que quando a traição de Judas acontecer, os demais discípulos saibam que ele não foi surpreendido pela traição de Judas. Ele conhece todas as coisas antes que aconteçam. Ele as decretou na eternidade. Eu imagino esse diálogo. Olha, é como se ele estivesse dizendo assim: eu sei que ele me trairá. Digo isto para que saibam que eu sou. Eu sou. Eu sou, meus irmãos, é a forma como Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Jesus diz: digo isso para que saibam que eu sou Deus. Olha, quem está lavando os pés de vocês aqui é Deus. Quem está amando vocês aqui é Deus. O Deus encarnado, que desceu a este mundo na forma de servo. O Deus que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a coisa mais incrível é dita aqui no versículo 20. Diz assim, ó: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você entende o que Cristo está dizendo aqui nesse versículo? Ele está dizendo que como o Pai o enviou, Ele está enviando os seus discípulos ao mundo como seus representantes. Portanto, escute agora: quando você demonstrar o amor e a humildade de Cristo, quem o receber nessa condição, receberá a Cristo. Que maravilha! Receberá a Cristo. E quem receber a Cristo, recebe o Pai. Meu irmão, esta é a sua missão: mostrar a este mundo caído mais amor, mais humildade, mais serviço uns para com os outros, para que o mundo possa ver em você a imagem bendita do Salvador. Quem o receber nessa condição, está recebendo a Cristo. Esteja certo, você nunca será tão parecido com Cristo como quando servir ao próximo. Que Deus nos ajude, nos dê graça para entender esse ato do lava-pés. Quantas lições preciosas e desafiantes para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso, deveras, estamos quebrados, contrito, humilhado, ante a Tua presença, ante profunda demonstração de amor para conosco. Tu descestes da Tua glória, fizestes homem e servo dos homens para nos salvar. Ó Senhor, ajuda-nos a focar isso sempre em nossa mente. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos o Teu amor para conosco,
porque isso será o suficiente para enfrentarmos as dificuldades desse mundo caído, sabendo que não estamos sós. Até mesmo para enfrentar as nossas próprias fraquezas e misérias, os nossos próprios pecados, as nossas próprias debilidades. Não desesperarmos ao Senhor, sabendo que uma vez que Tu nos amou até o fim. Tu vieste consciente tudo que ia sofrer, tudo que ia enfrentar, mas ainda assim Tu perseveraste até o fim. E neste amor, Tu te humilhaste. Lavaste os pés de homens pecadores, inclusive daquele que te trairia dentre instantes. Tudo isso a fim de nos ensinar, de nos dar uma lição, de nos dar o exemplo, para seguirmos as Suas pisadas e de amarmos uns aos outros, como Tu nos amas. Ó Senhor, como podemos participar da ceia do Senhor e nutrir amargura em nosso coração? Como podemos entender, ó Senhor, tudo o que aconteceu naquele cenáculo e não ter disposição para Te servir? Um amor altruísta, abnegado, dedicado, e o amor para aceitar as fraquezas do nosso irmão, ter paciência com aqueles que nos ferem, que nos machucam, que nos maltratam, e continuarmos servindo aqueles que são grosseiros, inconsistentes, inconscientes. Ó Senhor, ajuda-nos, dando-nos essa ciência, sabendo que a nossa missão também aqui é passageira. Porque como Ele deu um exemplo, Ele preparou o caminho, Ele preparou morada, e dentro em pouco nós também estaremos com Ele. Ajuda-nos a honrá-lo aqui com a nossa própria vida, não tendo-a como preciosa. Assim nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.